Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula 3. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento, habilidade e atitude, tá? Então, de acordo com o slide que está ao fundo, eu peço para vocês acompanharem no computador de vocês também, porque os nossos recursos técnicos aqui, eles não permitem que dê para focar exatamente nas escritas. Então, só para vocês terem uma referência em qual slide estamos tratando então da interseção entre conhecimento, habilidade e atitude. Bom, esse é o próprio conceito de competências, quer dizer, falar de competências significa falar necessariamente de conhecimento, habilidade e atitude. Então, a intersecção desses três atributos, o centro ali, como a gente pode reparar, é onde reside as competências. Bom, falando um pouquinho sobre então os conhecimentos. O conhecimento ele é proveniente, ele é produto de um processo de aprendizagem. É o processo cognitivo. Qual é o produto de um processo cognitivo? É o próprio conhecimento. Tá? A gente pode dizer também que as competências, de um modo geral, também é produto da aprendizagem. Bom, então o conhecimento, a compreensão de técnicas, é tudo que a pessoa, que o indivíduo recebe durante o seu período escolar, a educação formal, recebida lá desde o processo de alfabetização, passando pelo ensino médio, passando pelo ensino superior, quando é o caso, passando pelo ensino técnico. O conhecimento também, por ser fruto, por ser produto de um processo cognitivo, ele também é adquirido na experiência do ser humano em outras empresas, em outras organizações, a experiência de vida, aquilo que a gente chama, que alguns autores da área de aprendizagem organizacional e também alguns autores da área da pedagogia, como o Dewey, eles comentam que é exatamente o repertório interno, aquilo que a pessoa adquire, aquilo que ela acumula durante todo o tempo de existência, as suas experiências, as suas vontades, as suas dificuldades, as suas facilidades. Então esse é o rol de conhecimentos. Bom, as habilidades. Existe um momento pelo qual tanto conhecimento como habilidade pode se confundir um pouco. Por exemplo, para um professor de inglês, a língua inglesa como tal, ela é um conhecimento ou ela é uma habilidade? Bom, vai depender exatamente para qual destino se dá a língua inglesa. No caso de um professor, a língua inglesa ela tem muito mais características de conhecimento do que habilidade. Agora, imagine, por exemplo, essa mesma língua inglesa para um administrador. Ela é conhecimento ou ela é uma habilidade? A reflexão que deve ser feita é a seguinte: será que para um administrador o conhecimento profundo em relação à língua inglesa, as regras gramaticais, a literatura e tudo mais, é necessário para a execução do trabalho de administrador? A gente acredita que não. A língua inglesa, nesse ponto, ela é muito mais uma habilidade comunicativa, um ferramental para que ele consiga trabalhar, para que ele consiga negociar, para que ele consiga comprar, vender e ler algo técnico da área de administração no idioma estrangeiro. Então, neste caso, a língua inglesa, sendo destinada como um ferramental, como uma ajuda, ela deixa de ser conhecimento e passa a ser habilidade. A mesma coisa, por exemplo, para um professor de informática. O Excel, um aplicativo, por exemplo, o Excel, ele é um conhecimento ou é uma habilidade para um professor de informática? Ele tem que conhecer com profundidade o Excel. Enquanto que para um técnico em administração, para um auxiliar administrativo, o Excel ele é um ferramental. Ele não necessita de um conhecimento profundo. Basta ele usar aquilo que o trabalho demanda, necessita. Por fim, nós temos as atitudes. Então, as atitudes é o querer, fazer. Né? Então, nós temos a seguinte relação: conhecimentos é saber fazer, as habilidades é o poder fazer, enquanto que as atitudes é o querer fazer. Bom, pelo menos para o âmbito das organizações, algumas pesquisas elas dizem que dentre todo o rol
né, os atributos que formam as competências, talvez as habilidades sejam as mais importantes. Por quê? Bom, pessoal, o conhecimento ele é efêmero. Aquilo que é conhecimento hoje, amanhã deixa de ser um conhecimento útil aplicado. Né? Então, a maneira de se lidar com o conhecimento no âmbito das organizações é exatamente a necessidade de aplicabilidade daquele conhecimento. Tá? Senão ele é simplesmente uma informação que talvez possa não ter uma aplicabilidade no mundo dinâmico, no mundo competitivo. Tá? Ao passo que as atitudes, elas têm uma importância muito grande. Né? A gente usa, por exemplo, o diagrama de Pareto, em que 20% das nossas atitudes terão um impacto de 80% em todos os processos organizacionais. Então veja o grau de importância desse quesito atitude para que a pessoa dentro desse âmbito organizacional ela possa, enfim, se desenvolver, ela possa trazer resultados para as empresas, ela possa compreender o seu papel dentro desse contexto organizacional. E as atitudes, é claro, elas envolvem todo um contexto comportamental, né? Então quer dizer que o comportamento ele é algo superior à atitude, mas é exatamente a atitude da pessoa perante resolução de problemas, perante questões organizacionais, inclusive de relacionamento, que irá conduzir esse todo do comportamento, tá? Então, pelo menos para fins de competências organizacionais, a gente sabe que querer é poder e poder é saber, tá? Nunca o contrário, né? Essa expressão é muito utilizada, que é o seguinte, olha, nem sempre querer é poder. Para fins de competências organizacionais, quando a gente vai dirimir algum tipo de tarefa, algum tipo de desafio para a pessoa, a gente sabe que quando ela quer, ela pode, mas ela só pode se ela saber, tá? Bom, algo interessante a se falar, a se questionar dentro desse contexto organizacional, então é a primeira pergunta, quem somos? Quem somos como? Em termos de competência, quem é a organização? Que tipo de competência ela possui ali em relação aos seus indivíduos? E a outra pergunta é quem queremos ser? Bom, a relação entre essas duas perguntas, a gente tem aqui um gráfico de competências organizacionais em que a resposta a essas perguntas pode ser exatamente o gap de competências, ou seja, quem somos ou o que somos em termos de competências. Então você tem ali as competências atuais e onde queremos estar ou o que queremos ser, as competências necessárias. A relação entre uma e outra, a resposta, aliás, entre uma pergunta e outra, é exatamente o gap de competências, ou seja, a lacuna de competências. Para responder a primeira pergunta, então, é necessário fazer um mapeamento de competências. A gente não vai entrar nos detalhes agora de como se faz o mapeamento de competências, porque é uma questão mais prática e ainda não é o momento. Nós estamos discutindo agora a teoria sobre competências e depois a gente vai a campo e verificar como que se faz esse mapeamento, as estratégias e táticas para se mapear competências. Mas só para que vocês tenham uma ideia, esse gráfico aqui ele traz exatamente uma noção de gap de competências ou a lacuna de competências. O que é extremamente importante, pessoal, é a identificação desse gap de competências, porque terá um impacto em todo o organizacional. A resposta a essas duas perguntas, ela proporciona, ela possibilita ao administrador, por exemplo, traçar estratégias, inclusive de recrutamento, seleção. Se eu tenho um gap de competências muito grande, eu tenho que buscar no mercado um tipo de pessoa competente para tentar tapar essa lacuna, tá? Ou eu posso utilizar esse gap de competências para tomar decisões, por exemplo, de como capacitar as pessoas, que tipo de processo de aprendizagem que as pessoas deverão ser submetidas para a aquisição de novos conhecimentos, de novas habilidades. Então isso é extremamente importante, né? Para definir estratégias de treinamento, desenvolvimento. E aí a gente começa a reparar que o impacto desse gap ou o impacto dessas respostas, elas podem influenciar todo o processo de recursos humanos, inclusive o próprio processo de desligamento, né? Por quê? A premissa que nós entendemos é que é
não só uma prerrogativa, mas também uma possibilidade do administrador contratar uma pessoa, buscar uma pessoa com perfil adequado no mercado de trabalho. Aquelas pessoas que já estão na organização, ela pode, de algum modo, treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas para que esse gap diminua ou para que ele seja excluído. Mas a gente tem que perceber também que há muitas resistências, às vezes, no contexto organizacional. Ou seja, nem sempre as pessoas estão dispostas a aprender, nem sempre as pessoas estão dispostas a obter novos conhecimentos, mas cabe ao administrador dar todas essas possibilidades para as pessoas. E aí sim, o caráter delas, a atitude delas, o comportamento delas é que vai dizer se elas estão realmente dispostas a aprender, a adquirir novas atitudes, ou se de repente é momento de até mesmo promover um desligamento, né? Eu sei que esse assunto às vezes é um assunto polêmico, controverso, mas a gente tem que estar atento em relação a ele também e a gente tem que ter uma atitude responsável no momento de desligar uma pessoa do contexto organizacional, tá? Bom, pessoal, seguindo então a nossa aula aqui, e agora eu peço para que vocês se atentem nos próximos slides, porque esses próximos slides aqui serão necessários o suficiente para que vocês consigam responder à nossa atividade que está postada no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, o que ele mostra aqui? Se vocês puderem acompanhar no slide de vocês, talvez não dê para ler, mas tem uma analogia a uma casa, tá? E essa casa, ela possui 5 tipos de competências, tá? Na base dessa casa aqui, ou seja, o alicerce da casa, nós temos as competências individuais. É claro, o que a gente precisa já começar a compreender é que as competências organizacionais, elas são também o somatório das competências individuais, tá? Não é tudo. Competências organizacionais, ou seja, o nível macro das competências, não é apenas o somatório das competências individuais, mas é também o somatório das competências individuais, tá? Então, essas competências individuais, elas se remetem àquilo que nós chamamos do nível de análise micro, ou seja, cada indivíduo que obteve ali a sua experiência, seus conhecimentos próprios, eles carregam em si dentro daquilo que Dewey e outros autores da área colocam como repertório interno. As competências grupais ou coletivas são aquelas competências mostradas aqui nessa analogia como as colunas ou as paredes desta casa, tá? Então elas também têm uma função de sustento do telhado dessa casa, ou pelo menos de sustento do pé direito dessa casa. As competências grupais, então, e coletivas são aquelas competências departamentais, que são típicas de determinados departamentos no âmbito da organização. Ou seja, o departamento de contabilidade tem as suas próprias competências, o departamento comercial tem as suas próprias competências, o departamento financeiro também e assim por diante. As competências de liderança são as competências de topo, ou seja, são requeridas algumas competências necessárias ao líder para que ele possa conduzir tanto as grupais quanto as coletivas. E acima dessas competências de liderança, nós temos as competências organizacionais, ou seja, como se a organização fosse um indivíduo único, né, unicelular, e não um elemento dividido ou separado em departamentos, tá? Então, o nível de análise aqui é um nível macro, tá? Enquanto que o nível intermediário aqui, ou seja, as competências coletivas, é aquilo que a gente chama de nível mesoanalítico, tá? Bom, então isso é aquilo que a gente pode visualizar com muita facilidade, a gente pode tratar com muita facilidade, negociar com uma determinada facilidade. Isso não quer dizer que seja fácil. Agora a gente tem um outro nível de competências que foi identificado lá no final da década de 90 por 2 autores americanos, aliás, um autor americano, outro indiano. Eles faziam doutorado na Harvard Business School e eles identificaram as competências essenciais
de rame para ralagem, ou seja, elas não estão nesse nível aqui da casinha, elas perpassam todos os níveis identificados aqui nesse slide, tá? Então as competências essenciais perpassam as individuais, as grupais, as de liderança e também as organizacionais. Elas estão presentes em tudo, desde que aquilo seja necessário para a competitividade organizacional, tá? Isso que está dentro da casinha aqui, em termos de paradigma, em termos de teoria, faz parte de um conjunto de teorias da área de gestão por competências e aprendizagem organizacional, ao passo que as competências individuais, elas surgiram no outro paradigma, voltado principalmente, construído e costurado, principalmente num tipo de teoria de competitividade organizacional, de planejamento estratégico e também de sobrevivência mercadológica. Mas em determinado momento isso está também atrelado àquilo que ocorre no âmbito organizacional, tá? Em fatores endógenos à organização, tá? Então a gente remete a Schein, em que ele fala o seguinte, pelo menos para fins de cultura organizacional, o que compete à organização? Ela compete a uma adaptação ao ambiente competitivo, por isso então as competências essenciais elas são necessárias e elas perpassam tanto interno quanto externamente a organização, ou pelo menos tem um grau de influência muito grande a isso, enquanto que as competências organizacionais elas são muito mais endógenas, né? Ou seja, elas remetem ao entendimento, de acordo com o Schein, de uma integração interna, tá? Então aí você tem um equilíbrio endógeno e exógeno na organização, em que as competências essenciais elas promovem uma adaptabilidade ao ambiente competitivo, identificando quais competências são necessárias para que aquele organismo vivo, que é a própria organização, a própria empresa, sobreviva a esse ambiente competitivo, e as demais competências elas promovem uma integração, um alicerce interno, um fortalecimento desse organismo para poder sobreviver então nesse ambiente competitivo, tá? Não é por nada, pessoal, que a gente chama as empresas de organizações, remetendo exatamente à ideia de um organismo biológico vivo e dinâmico que precisa sobreviver, que tem as suas estratégias de sobrevivência e tem também as suas estratégias de integração, que é o próprio comando interno dos órgãos internos a esse corpo vivo e dinâmico, que são as empresas, os bancos, as ONGs, os bares, as lanchonetes e tudo mais, tá? Bom, como a gente sempre diz, essas competências organizacionais, elas devem estar vinculadas de algum modo à própria estratégia da empresa, né? Levando-se em consideração missão, visão, valores, e aí você tem mais dois questionamentos a serem feitos, que são: de que capacidades necessitamos para atingir esses objetivos organizacionais e quais os gaps existentes e as ações recomendadas, como falamos anteriormente, né? E aí sim teremos condições de montar um sistema de gestão por competências. Bom, pessoal, vamos fazer algumas considerações agora, já para a gente concluir a nossa aula de hoje. Eu estou sendo mais objetivo aqui, para a gente também não ficar uma aula muito longa e tal. Em relação às competências de liderança, nós temos alguns exemplos aqui, né? Vocês podem perguntar, tudo bem, professor, quais são, por exemplo, algumas competências de liderança requeridas ou esperadas de um líder? Aí alguns autores falam o seguinte, por exemplo, a representatividade institucional é uma competência de liderança requerida, necessária e esperada do líder. Ou seja, o líder ele é a cara da organização que ele lidera, da organização que ele administra. Nesse aspecto, a gente chama de decoro do líder, ou seja, o processo de representatividade daquela pessoa. Ele tem que ter uma abordagem decorosa e não uma abordagem indecorosa em relação à sua própria organização, porque ele espelha a imagem daquela organização, tá? Planejamento, orientação e estratégia, ou seja, o líder ele tem que ter também muito ciente de uma noção desses cenários, de uma noção daquilo que ocorre endogicamente e exogenamente a organização, ou seja, aquilo que está nesse ambiente competitivo e também internamente.
Aí nós temos as diversas ferramentas estratégicas, matriz de SWOT, nós temos matriz BCG, nós temos diversas formas e ferramentas de tentar desenhar cenários, tentar entender internamente como é essa dinâmica organizacional e como ela vai se comportar nesse ambiente competitivo. Uma das coisas que a gente sempre fala é que um elemento inquestionável para a realidade das organizações é a mudança. A gente sabe que a mudança ela vai ocorrer. 2 meses atrás, quem imaginava que nós estaríamos enfrentando uma pandemia nesse nível de dificuldade, nesse nível de gravidade, em que todos os trabalhos estariam suspensos? Quem imaginaria isso 2 meses atrás, apenas 2 meses atrás? Que ferramenta, por exemplo, de planejamento estratégico e de construção de cenários teria capacidade de promover uma situação globalizada como essa que estamos passando, por exemplo, tá? Então, por mais que você faça planejamento e orientação estratégica, a gente sempre deve ter o plano A, o plano B, um processo de contingenciamento para todos os processos produtivos, os processos organizacionais, porque o mundo ele é uma caixinha de surpresas. Então essas competências elas são requeridas do líder, dado a mudança, né? A mudança ela é a única certeza do administrador. Depois, gestão e formação de pessoas, ou seja, a gestão de pessoas ela perpassa qualquer tipo de orientação organizacional que possa existir. Como nós comentamos desde a primeira aula, todos são gestores de pessoas. Imagine um líder. Imagine um líder que não seja gestão de pessoas, já que a gente tem consciência de que todos nós somos gestores de pessoas. Depois, a quarta requerida, o senso de urgência. É claro que existem muito mais, né? Uma enormidade, até porque cada tipo de organização vai requerer um tipo de competência de líder. O que a gente está tratando aqui são daquelas mais requeridas e mais necessárias nesse ambiente, tá? Então, o senso de urgência ele é imprescindível, porque as pessoas elas são possuidoras de capacidades, né? Cada pessoa, cada grupo, cada coletividade tem uma capacidade de carga. Se eu desperdiçar a energia das pessoas com coisas que não são prioridade, talvez no momento em que haja necessidade de você utilizar a capacidade máxima das pessoas, a capacidade de carga, a capacidade intelectual, né? E a capacidade física também, você já gastou tudo, já desgastou as pessoas, elas já não têm mais condição de dar uma resposta positiva a uma urgência, a uma contingência que possa ocorrer nesse âmbito organizacional, tá? Pessoal, em relação às competências grupais ou coletivas, como a gente já comentou, elas são as departamentais. Hoje em dia você tem uma dinâmica muito grande em relação a como você utiliza a capacidade dos grupos. Se vocês me perguntassem, professor, dentre essas 4 competências aí, quais as mais importantes? Eu não teria dúvidas em dizer que seriam as competências coletivas. Simplesmente porque as coletivas e as grupais, elas são o link entre as competências individuais e as competências organizacionais, né? Elas sofrem pressão de ambos os lados, de cima para baixo e de baixo para cima. E ela é a ponte. Se eu quero que as competências organizacionais cheguem até a parte mais alicerçada da organização, eu preciso das grupais como um meio de que isso seja passado. E também o sentido oposto, né? Se eu quero um feedback das competências organizacionais, eu tenho que buscá-las lá nas individuais, passando pelas coletivas. Só vou abrir um parênteses aqui para discutir uma coisa muito rápida, que grupais e coletivas não são sinônimos, são coisas diferentes. Conceito de grupo, conceito de equipe, conceito de coletividade são coisas distintas. Às vezes as pessoas falam disso como se fosse uma coisa só, mas em outra oportunidade a gente vai discutir exatamente esse nível de análise aqui do micro, do meso e do macro, e principalmente desse meso aí, que são exatamente as coletividades. A gente vai discutir
porque não são sinônimos. A gente vai verificar que existe uma diferença enorme em relação a elas. O exemplo que a gente tem aqui no slide é uma equipe multidisciplinar destinada a salvar vidas por meio de intervenções cirúrgicas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma equipe de um cirurgião titular, que é o coordenador da equipe, né, que ele coordena anestesista, instrumentador, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e cirurgião auxiliar. É uma equipe multifuncional, uma equipe formada por diversos tipos de indivíduos, coordenados por um cirurgião titular, e é uma equipe que ela é destinada, ela é formada naquele momento da cirurgia. Logo que a cirurgia acaba, ela se desfaz, e esses membros vão compor outras equipes. Então é um modelo de uma equipe dinâmica, multifuncional, multidisciplinar e extremamente competente. Por quê? A maioria dos trabalhos em gestão por competências, teoricamente falando, elas nascem de um tipo de organização muito específica, que são as organizações de saúde e hospitalares. Tá? Então vamos dizer assim, 80%, 90% de toda a literatura de gestão de competências nasce muito dessas organizações hospitalares. Por que será, né? Porque não pode ter erro. O administrador ele erra e vai lá e conserta o erro. Um cirurgião erra, uma equipe multidisciplinar erra, aquilo incorre uma série de riscos, inclusive risco de morte do paciente. Bom, já em relação às competências individuais, nós temos aqui um resultado do cruzamento de 3 eixos básicos para a formação da pessoa, em que o autor coloca o autodesenvolvimento, a prática reflexiva e a aprendizagem experiencial. Se a gente analisar assim, de modo bem rápido o que se trata exatamente esses níveis de competências, a gente vai verificar, gente, que está implícito ali exatamente o chá: conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre o empoderamento, que é um tipo também, era uma ferramenta de estratégica muito falada nos anos 90 e começo dos anos 2000, o tal do empowerment, né? E aí uma das professoras da época do doutorado falou o seguinte: olha, cada um vai fazer um trabalho. Eu fiquei com empoderamento, tá? Na época a gente nem falava empoderamento, a gente falava empowerment, né? A gente está falando de 2012, 2011, algo assim, uma década atrás, né? O termo empoderamento, uma década atrás, não era tão utilizado como hoje. Hoje tudo se empodera, né? O empoderamento feminino, o empoderamento disso, o empoderamento daquilo. O termo ele tem até passado por um processo de uso indiscriminado, tá? Mas, naquela época, o que a gente percebia? A gente percebia que o termo empoderamento ele surgiu exatamente lá de uma análise que foi construída por Paulo Freire. Ele desenvolveu o termo empoderamento em português na década de 70 e 80. Aquilo foi traduzido para diversas literaturas e depois ele surge novamente como uma ferramenta de administração. Veja que interessante. E o que está por trás disso aqui? Exatamente conhecimento, que é a aprendizagem